TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhe as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados, as redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 14º domingo do tempo comum. Estamos iniciando um novo mês, o mês de julho, e ouvimos Jesus que não é bem aceito na sua terra, onde estavam seus parentes. E aqui a gente vê esses ciúmes dos seus familiares, dos seus amigos, parentes, porque dizendo: a gente conhece, a gente sabe quem é, e agora ele vem fazendo esses milagres. Onde ele tem tanta sabedoria? Ele é como um de nós, não tem nada de especial nele. E é interessante que isso mostra, primeiro, esse Deus que veio e assumiu a nossa humanidade. Assumiu tanto a nossa humanidade que ele aparentemente, em determinada situação, ele não tinha nada de anormal para mostrar. Jesus não vivia fazendo grandes milagres o tempo inteiro. Que ele era um taumaturgo, sim. Que muitas curas, muitos milagres, que ele ressuscitou mortos. Lázaro, o filho da viúva de Naum, a própria filha de Jairo, tudo isso, a gente sabe. E muitos outros milagres. Mas não era isso que caracterizava a missão de Jesus. Ele anunciava o reino de Deus. E as suas palavras realmente eram palavras que convertiam. Palavras que enchiam o coração do povo, porque falava de um Deus próximo, de um Deus que amava o povo. Mas não era de grandes feitos extraordinários, não. Se nós olharmos, comparando a celebração de domingo passado, onde celebramos a festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo, Jesus percorreu menos lugares do que o apóstolo Paulo.
Jesus não pregava nas grandes cidades, Jesus pregava mais nas vilas, nos lugares com pouca gente. Ficou ali na região da Palestina, não foi para outros lugares, como foi São Paulo, que fez um trabalho missionário muito grande. Porque para Jesus a importância era de mostrar um Deus perto. Então, a primeira realidade é isso, Deus realmente veio e assumiu a nossa humanidade, que até as pessoas confundiam. Porque Jesus cresceu ali no meio deles, fazendo o quê? Aprendendo a ser carpinteiro. Isso é um grande mistério que para muita gente é difícil entender. Como é que Deus vem e assume a nossa humanidade e se submete? Né? Só tem uma coisa que explica isso, meu irmão, minha irmã: o amor. Nós vemos atitudes de muitas mães e muitos pais que toleram coisas em relação ao seu filho. Até mesmo nos matrimônios, casais que suportam coisas. Por quê? Porque amam. Religiosas, nesse mundo afora, suportam situações porque amam. O amor faz isso. Então, o grande amor de Deus fez com que Jesus viesse e de fato assumisse a nossa humanidade, que até o confundia. Até ele era confundido dizendo: meu Deus, como é que pode um Deus tão próximo que se confunde com a nossa humanidade? Por outro lado, a gente sabe a questão dos ciúmes, da inveja. Mas ele, do meio de nós, não tinha nada de extraordinário, ou não queriam ver o extraordinário, né? Muitas vezes, quando a gente não quer ver, a gente se restringe. E Jesus estava aí, no meio deles. Com certeza era uma figura diferente, fazia diferença, mas não queriam ver. Não queriam ver. Então, percebemos que a inveja, os ciúmes, não permitiu que Jesus pudesse fazer milagres no meio dos seus. Por quê? Porque não acreditavam nele. O ciúmes faz isso. Quantas vezes nós até sabemos, e podemos saber, de pessoas que estão a serviço do reino, ou muitas vezes quando vemos as conversões, o que é muitas vezes a tentação nossa, e algumas pessoas fazem assim: não, essa conversão é fogo de palha, fajuta, logo ele está voltando a fazer tudo que ele fazia de errado. Claro que esse discurso eles não poderiam ter com Jesus, claro, Jesus não ia se converter, Jesus nunca fez nada de errado, não havia pecado nele. Mas quando nós fazemos para a nossa realidade, muitas vezes acontece isso. Essa aí, conhecemos a vida. Não tem testemunho. Agora vai dizer que se converteu, que mudou de vida. Como muitas vezes escutamos isso. Em vez de rezar e dizer: olha que bom, mesmo que teve uma vida não muito certa, mas agora, pela graça de Deus, de uma maneira, talvez até indireta, nós ajudamos essa pessoa a experimentar o amor de Deus, a graça de Deus, e agora vai fazer a diferença. Não, a incredulidade, pautada no quê? No pré-julgamento, pautada na inveja, nos ciúmes. Então nós devemos mudar a nossa postura. Mudar, porque muitas vezes o Senhor também vai estar no meio de nós, se manifestando através de tantas pessoas, e a gente não consegue ver. Porque conhecemos. E é complicado porque quando a gente conhece a história de alguém, muitas vezes o passado nefasto, pecaminoso, sujo de alguém, qual que é a nossa tendência de achar que isso vai se repetir de novo?
E muitas vezes, e graças a Deus, muitas e muitas vezes, nós nos iludimos. Graças a Deus, porque a gente acha que, não, aquela pessoa não vai perseverar, não. Vai voltar a fazer tudo que fazia antes. E a gente se decepciona. Por quê? Porque a pessoa não volta ao passado. Não volta a ter uma vida de mentira, de pecado. Não, se emenda diante de Deus. E quantos assim? Se fosse pelo incentivo das suas comunidades, ou daqueles linguarudos que só gostam de denegrir as imagens dos outros, essa pessoa não daria testemunho. Mas a pessoa continua perseverando, porque encontrou o amor maior. Encontrou o quê? Encontrou a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, mais do que atual para nós, que nós não sejamos como os parentes de Jesus, amigos de Jesus, essa comunidade primitiva, de onde ele começou, a não olhar aqueles que talvez nós conhecemos, que realmente no início não tinha uma vida muito certa, mas que depois, com a graça de Deus, se converteu. Nós precisamos nos alegrar e, na medida do possível, ajudar essa pessoa a continuar uma vida de retidão. Porque mérito não vai ser nosso em nada mesmo, não adianta. Nada. Porque tudo é mérito de Jesus Cristo. Tudo é mérito. Então, devido muitas vezes a esse sentimento de inveja, a graça de Deus não pode acontecer como deveria. Porque é um bloqueio. Há uma barreira quando nós não conseguimos perceber a graça de Deus agindo na vida das pessoas. Duvidamos. Por quê? Porque muitas vezes nem nós mesmos estamos convictos daquilo que nós acreditamos. Muitas vezes nem mesmo nós estamos convictos de que Deus pode transformar a vida das pessoas. Deus pode pegar aquilo que está lá no pó, o mais miserável, o que talvez está no fundo do poço, e retirá-lo de lá e trazê-lo para a graça, trazê-lo para o bem, para o reino de Deus. E levar essa pessoa a testemunhar isso para outras, ajudando outras pessoas. Mas muitas vezes nós não temos essa abertura de coração, porque realmente não acreditamos. E em vez de torcer para que a pessoa continue dando frutos, tendo êxito na sua missão, nós torcemos para que dê errado. Essa postura não pode ser como foi dos parentes de Jesus. Não. É nos alegrar quando do nosso meio saem pessoas que vão fazer as coisas até muitas vezes melhor do que a gente. Fazem mesmo. Que bom. Mas uma coisa é importante. E esse mérito precisa ser revisto. Dizendo, olha, que bom que nós podemos ser instrumentos para esse membro da nossa comunidade que melhorou, que se converteu, que através do nosso testemunho, da nossa oração, na nossa intercessão, ele voltou para casa, voltou para a família, foi servir na vida religiosa, é um bom sacerdote, uma boa religiosa, um bom religioso, se tornou um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom profissional nas diversas áreas, mas porque nós temos o compromisso de testemunhar, fomos testemunhas do amor de Deus, da verdade para esse irmão, para essa irmã. O nosso coração precisa se alegrar disso. A tentação muitas vezes nos leva ao contrário, mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos alegres e agradecidos. E que bom que a gente pode ser instrumento de ajuda para as outras pessoas. Instrumento de misericórdia para as outras pessoas. Instrumento do amor de Deus para as outras pessoas. Então não esqueça, meu irmão, minha irmã. Vamos nos alegrar com aqueles que anunciam o reino de Deus, principalmente aqueles que experimentaram uma vez a cura, a libertação e a restauração de Deus e agora testemunha nas suas casas, nas suas famílias, aonde estiverem. E que a gente se alegre com isso e que a gente também paute a nossa vida segundo o Evangelho de Jesus.
Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.